Boa noite, irmãos. Hoje é dia 27 de setembro de 2022, uma terça-feira. Nós estamos no culto do Alicerce Bíblico e o pastor Hélio Pilvezan Filho vai falar sobre a natureza do homem. Nós somos uma igreja evangélica, você pode acompanhar nossos cultos. Temos um site, www.igrejadeInterlagos.com.br. Lá você pode entrar no botão ao vivo, se estiver no horário dos nossos cultos. Lá nós temos os horários. Você pode também mandar um e-mail se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, no e-mail faleconosco@igrejadeInterlagos.com.br. Temos também os nossos vídeos no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Lá tem vários vídeos que você pode escolher, pode ver, vídeos muito bons, muito espirituais. Eu sugiro que você faça isso. Temos também Instagram e Facebook. Então, vamos fazer uma pequena oração para acompanhar esse estudo com o pastor Hélio. E eu queria convidar você para fechar os olhos e para a gente entrar nesse espírito, né? Para aprendermos. Se você também gosta de Bíblia, anote no caderninho o que for falado para depois você conferir, amém? Glória a Deus, irmão. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para aprender, Senhor, aprender de Ti, aprender em comunhão com os irmãos e em comunhão com o Teu Espírito Santo, Pai. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra, abra o nosso coração, Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos aprender da Tua palavra genuína, Jesus. Abençoe o pastor Hélio, abençoe todos os que forem ouvir essa palavra, para que essa palavra possa gerar em nós, Senhor, a Tua vontade, gerar em nós a modificação, Senhor, que Tu queres que nós acatemos, Senhor, para que Tu possas, Senhor Deus, ensinar realmente, Senhor, os pilares basilares, Senhor, a base do Teu Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos só acertar as coisas aqui. E aí a gente começa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Hélio Pilvezan Filho. Sou pastor aqui desta igreja, Igreja de Interlagos. E hoje nós vamos fazer o último estudo, é o 7º estudo sobre a natureza do homem, a natureza humana, né? E todos esses estudos que eu fiz sobre a natureza humana estão todos baseados no conceito bíblico, absolutamente bíblico. Então, eu não estou aqui me baseando em conceitos filosóficos, em conceitos esotéricos, em conceitos humanísticos, não. Todos os estudos que nós fizemos sobre a natureza humana veio exclusivamente do que está escrito na Bíblia, né? Então, eu estava na casa de um amigo esses dias e eu tinha levado uma Bíblia para ele e falei para ele começar a ler, né, os Evangelhos de João. Aí ele começou a ler, ele leu um dia, uma pessoa muito inteligente, e ele falou assim: Hélio, mas eu não entendo muito bem o que está escrito, embora esteja em português, mas tem muita coisa que eu não entendo o que está escrito. E realmente isso é verdade. A Bíblia, ela não é um livro que você deve ler como se lê por exemplo, um romance. Não, não é. A Bíblia não é para se fazer esse tipo de leitura, né? Uma leitura assim, uma leitura corrida, né? Não tem esse objetivo. É lógico, né? Se você for uma pessoa treinada, se você já tiver algum contato com a Bíblia, com a palavra, e você pode ler, por exemplo,
sei lá, a história de Davi, a história do rei Salomão, você vai lá e começa a procurar lá no Velho Testamento as histórias e começa a ler. E, evidentemente, você vai conseguir entender muita coisa, porque você já tem o contato com o linguajar, né, com, vamos dizer assim, com o linguajar mesmo. Né? A Bíblia ela tem um jeito próprio. Né? Ela foi escrita através de uma linguagem muito própria. E a gente tem que lembrar que os escritos bíblicos, eles têm por objetivo principal, a gente nunca pode esquecer disso, né? Nunca. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler sabendo disso que eu vou falar para você agora. O objetivo principal da Bíblia é trazer para você o conhecimento do comportamento de Deus. Né? É esse o objetivo. Então, para eu conhecer o comportamento, não estou falando de comportamento de atitude, não, estou falando assim, como é que Deus age, quem é Deus, quais são os princípios, por que nós cremos desse jeito, por que pensamos dessa forma e não da outra forma, e assim vai. Então, o objetivo da Bíblia, o objetivo dela não é trazer confusão ou ser meramente um livro histórico, não. Ela veio para trazer um princípio, esse princípio de conhecimento, um princípio de valores. A Bíblia ela tem por objetivo moldar valores dentro de nós. Percebe? Então, quando eu leio o Novo Testamento, o Velho Testamento, eu tenho que entender que os meus valores que eu trago de fora serão abalados pelos novos valores aos quais a Bíblia, nesse momento, tratará. Tá certo? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado ao ler a Bíblia. Né? A Bíblia não pode ser lida por pedacinho, pedacinho. A gente não pode fazer de um versículo uma doutrina. Precisa tomar muito cuidado. Muita gente errou no passado por causa disso. A Bíblia, ela contém uma doutrina. Ela contém... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é uma palavra que... É uma palavra que explica bem o que eu quero dizer. Ela tem uma filosofia. Eu não gosto da palavra filosofia porque a Bíblia não é filosofia. Mas eu estou falando no sentido bom da palavra filosofia. Ela tem um jeito, né? Ela tem um conceito, filosofia nesse aspecto. Tá certo? Nesse sentido. Né? Então, quando você começa a estudar a Bíblia, você precisa se despir do seu conhecimento pessoal, do seu próprio conhecimento, para adquirir agora princípios tratados pela Bíblia. Né? E a natureza humana, que eu tenho tratado aqui nesses estudos, visa justamente isso, trazer este pensamento do que a Bíblia diz a respeito do homem, da natureza humana. Afinal de contas, nós sabemos que Jesus veio para salvar o homem, né? Então, Jesus, quando ele subiu na cruz para morrer por nós, para morrer por mim e me dar a salvação, ele precisava conhecer o homem, saber o que é o homem. E ele, tanto é que ele se vestiu de homem, né? Ele veio sob a forma humana para justamente conhecer o homem. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado para não fazer o contrário. Sabe o que é o contrário? A gente pega uma ideia de fora e tenta moldar com o que está na Bíblia. Percebe? 99,99% de chance de você cometer erros fazendo isso. Nós não podemos pegar algo de fora, um conceito exterior, e moldar a Bíblia para atender esse conceito exterior. Você entendeu? Posso até dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o exemplo da ressurreição.
né? Pega-se o exemplo, pega-se o conceito de reencarnação e vem até a Bíblia para dizer... eu estou com um problema na bateria aqui, irmãos. Só um segundinho que eu preciso ligar o meu computador na tomada. Senão vai dar problema aqui. Perdão, queridos. Pronto. Acho que agora vou resolver aqui. Tá resolvido. Então, por exemplo, a pessoa pega lá a reencarnação, que é um conceito hinduísta, né? Milenar, antigo, muito antigo. Todo mundo pensa que é de Allan Kardec, francês, mas não é. É hindu. É muito antigo o conceito de reencarnação. E tenta trazer para a Bíblia. Olha, a Bíblia fala de reencarnação. Está aqui, ó. Ó, pega Moisés. Ó, pega aqui fulano, pega Beltrano. Ó, todos eles reencarnaram, tá vendo? Tenta fazer essa, vamos dizer, vamos distorcer algumas coisas da Bíblia para encaixar um conceito que eu trouxe de fora. E é justamente o contrário que a gente tem que fazer. Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo. Ou seja, tudo que você sabe, todos os conceitos que você tem não serve para mim. Percebe? Chegou para Paulo e Paulo falou assim, olha, eu considero tudo, eu era fariseu de fariseu, eu era perseguidor da igreja, eu era isso, eu era aquilo, mas eu reputei isso tudo por esterco, né? Por escória. Não serve. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai estudar a palavra, a gente não pode trazer conceito de fora, a gente tem que ser moldado pela palavra, não moldarmos a palavra. Esse é um erro que uma igreja milenar aí comete, né? Há, sei lá, 1.800 anos, 1.700 anos, ela comete esse erro. Ela tenta pegar um conceito filosófico de Platão, de não sei quem, e vai lá e fala, não, a Bíblia estava falando aqui, ó, igual Platão falava, igual fulano falava. Né? Percebe? E, quer ver, teve um caso... um caso de uma igreja aí, uma igreja dessas neopentecostais, uns 4, 5 anos atrás, talvez, a gente pegou um videozinho, o cara estava falando, olha, você vem aqui para a igreja porque nós vamos dar um passe de luz em você. Passe de luz, irmãos? O que é isso? Você pega um conceito de uma religião de matriz africana para pegar a sua Bíblia e falar assim, não, a Bíblia aqui está falando de passe de luz. Isso é um absurdo, descomunal. Né? O que você está fazendo? É como se fosse, eu vou fazer uma prostituição santa. Né? Eu vou lá no bordel, mas eu vou dormir com uma mulher lá, mas eu vou dormir de maneira santa com ela. O que é isso, irmão? Coisa absurda, não faz sentido, percebe? Então nós precisamos nos despir. Uma das peças que a gente tem que tirar desta indumentária é o conceito de alma e espírito, né? Nós trazemos um conceito de alma... Nós trazemos um conceito de alma e espírito de fora, né? E aí a gente quer pegar e falar, não, a Bíblia, não sei o quê, ela está falando de que a alma aqui não sei o quê. Não. A Bíblia fala de alma e espírito, mas ela fala de um jeito próprio. Né? Ela vem tratando desse assunto de uma maneira própria. Né? E eu já falei, né? Alma... O corpo é isso aqui, né? A alma são os nossos sentimentos e o espírito é o nosso raciocínio. Né? Existe uma interligação entre esses três muito forte. Eles não se desprendem um do outro. Né? A gente tem que lembrar que o corpo, a alma e o espírito do homem forma o caráter, a natureza, forma a personalidade do homem. Então, pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos e pela minha carne,
você vai conhecer o Hélio Pilvesan Filho. Entendeu? Então, a minha carne, que ela tem um bigode, uso óculos, cabelos grisalhos, sou gordinho, etc. Né? A minha alma é assim, eu sou uma pessoa emotiva, eu choro com facilidade, tal, não sei o quê. Eu gosto muito de matemática, eu sou uma pessoa de raciocínio muito lógico, e assim. Ou seja, uniu essas três coisas para formar a personalidade do Hélio. E quando Jesus fala em salvação, ele não fala em salvar a alma ou o espírito. Ele fala em salvação do Hélio, da personalidade, da carne e dos pensamentos, da maneira como o Hélio pensa, da maneira como o Hélio sente, da maneira como o Hélio age através dos seus membros. É esse o conceito bíblico que nós temos que nos curvar, percebe? Ou você se curva a esses conceitos, ou você deixa de ser cristão. Porque para crer em Cristo, nós precisamos exercer a fé em Cristo da maneira como Cristo determinou que se fosse. Não existe uma mulher ligeiramente grávida, ou ela está ou não está. É bem binário essa situação. Ou você crê em Cristo na sua totalidade, ou você não crê. Porque não existe uma crença parcial. Não dá para você crer parcialmente. Percebe? Paulo considerou tudo como escória. Tudo aquilo que Paulo tinha de conhecimento, de entendimento, de princípios, de valores, Paulo deixou para lá. E eu gosto muito desses versículos. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu gosto muito porque ali Efésios, né? Não. Filipenses, Eliette. Sempre esqueço desse texto. É Filipenses. Filipenses, né? Filipenses 3, eu acho. 3:8. 3:8, é verdade. Então, vou mostrar aqui para você no Filipenses 3:8, né? Porque a gente já conhece, a gente já viu esse Filipenses 3:8 1 bilhão de vezes, né? A gente já conhece. Espera aí um pouquinho, eu tenho que fazer uma coisa aqui que eu não fiz. Eu tenho que abrir primeiro, certo? E aí eu venho aqui. Não. Eu venho aqui e agora eu compartilho. Ok, então tá aqui. Então vamos lá em Filipenses 3, verso 8, né? Então ele fala assim, olha. Aqui um pouquinho antes, né? Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Porque eu sou o cara, ou eu era o cara. É isso que ele está dizendo. Eu fui circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, ou seja, eu era a linhagem pura, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, ou seja, além de ter toda uma descendência pura, perfeita, de acordo com a ideia do judaísmo, ele foi fariseu. Né? O fariseu é o cara que estuda muito a Bíblia, que estuda muito a lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, ou seja, Paulo ele não admitia que alguém pensasse diferente dele. Perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, eu cumpria a lei em todos os detalhes, eu era muito Caxias. Mas o que para mim era ganho, ou seja, tudo isso aqui para mim era uma coisa de valor, de muito valor. Ele teve que reputar por perda. Ele falou assim, olha, tudo isso que eu consegui ao longo da minha vida, eu tenho que reputar por perda, né?
E, na verdade, também por perda de todas essas coisas, pela excelência do conhecimento. Olha só, pela excelência do conhecimento, no momento que eu começo a conhecer a Cristo, tudo que eu sei não tem mais valor. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E dar valor ao conhecimento de Cristo significa reputar por perda tudo aquilo que se sabe anteriormente. Né? Mas aqui, queridos, eu não estou falando de saber ou de conhecer, mas aqui o texto está falando de princípios. Ou seja, tudo que eu tinha por princípios, eu tenho que reputar como perda, como algo desnecessário. Né? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri. Sofri, não foi fácil para ele. Paulo sofreu para perder tudo isso. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que sabe, daquilo que a gente conhece. É um porto seguro. Você tem aí um conhecimento de alguma coisa que você sabe que é algo que você tem por princípio, mas de repente você fala, puxa vida, eu estou errado. Eu tenho que chegar a essa conclusão. E chegar a essa conclusão de que isso daqui não serve é sofrimento. Sofri a perda de todas estas coisas e as considero agora como escória para que eu possa ganhar a Cristo. E achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, meus amados irmãozinhos, não faça isso. Não pegue um princípio seu. Não pegue algo que você aprendeu lá atrás, na sua infância, com o seu pai, com a sua mãe, com a religião que você teve. Não faça isso. Não traga para dentro do cristianismo. Repute isso como perda. Esses princípios, valores. Por exemplo, o Serginho foi criado na igreja não, foi criado no Espiritismo. É isso, né, Serginho? Sim. Então, o Serginho foi criado no Espiritismo, eu sei disso. Quando o Serginho chegou aqui, nós tivemos que desmontar o Espiritismo dele. E desmontamos. E hoje o Serginho reputa todo o conhecimento, todos os princípios que ele teve lá no Espiritismo, o Serginho reputou por perda. Para que agora todos os princípios do Serginho estão baseados única e exclusivamente agora na Bíblia. Entendeu? Então, é aqui que eu quero começar. Eu dei essa pequena introdução, quer dizer, quase meia hora de introdução, mas porque o estudo, na realidade, que eu vou fazer com vocês é um estudo rápido, ele não é muito demorado, porque a gente está exaustivamente falando desse assunto, né? E é bom falar exaustivamente, porque o próprio Paulo falava assim, né? Para reforçar, para que vocês gravem bem isso no coração. Eu fiz aqui um PowerPoint que eu vou pôr para vocês. Eu vou colocar aqui um PowerPoint. Esse PowerPoint aqui, eu não sei se... isso, vamos lá. Vamos falar sobre o coração. Então, tá aí. Apareceu para vocês um coração bonito aí? Sim. Mas eu não sou cardiologista, não, tá? Fica tranquilo. O coração que eu vou falar aqui é de outra forma. Na Bíblia, como é o coração? Por que eu estou dando tanta importância ao coração nesse último estudo, né? Você falou que podia dar importância à mente, né? Ao entendimento. Não, porque o entendimento, uma vez que você domina os seus sentimentos, o entendimento é mais fácil. Tá certo? Então vamos lá. O coração, na Bíblia, ele é o centro de alguma coisa. Ele é tido como algo central. Então, se você for lá em Deuteronômio 4:9, 4:29, Mateus 12:15,
você vai perceber que o coração é praticamente a própria pessoa. Percebe? É o centro da personalidade do homem. É o centro da vida física do homem. Vamos mostrar isso para vocês. Deuteronômio 4:9. Só para a gente ilustrar aqui, né? Então, vamos lá. Deuteronômio 4:9. E, irmãos, você pode pegar aí a sua Bíblia ou sua Bíblia eletrônica, procura a palavra coração, que você vai entender o que eu estou dizendo. Ele fala assim, ó, então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Percebe? Então, ele tem aqui como coração um local, é um local onde se guarda coisas. Percebe? Onde se guarda lembranças. Onde é mais ou menos como se fosse o centro, né? O centro do homem. Então, quer ver, ó, o 29? Ó, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus e sejas impedido a que te inclines perante elas e sirvas aqueles que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos. Não é esse aqui, é 29, eu li errado aqui, ó. Desculpa, eu li 19, mas é 29. Então, dali buscará ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e toda a tua alma. Percebe que alma e coração são coisas intimamente ligadas, né? E também, o outro versículo, Mateus 12:35. Aí você pode achar vários outros versículos, né? Tem um monte deles que trata como sendo o coração o centro de alguma coisa muito importante. Mateus 12, verso 35, né? Ó, o homem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Tá vendo como o coração do homem é algo... Não é esse coração físico que fica batendo e empurrando sangue e puxando sangue. Não, não. Ele está falando aqui o coração de uma maneira figurada. É uma metáfora. Uma metáfora para quê? É uma metáfora para os sentimentos, é onde a gente sente, né? A gente vive falando, eu sempre chego aqui para a Rosana e falo, poxa, Rosana, hoje eu atendi um adolescente lá e eu tô com o coração partido, né? Pega um coração, passa um bisturi no meio e fica partido. É lógico que eu estou usando aqui de uma metáfora. Não é assim que se faz? Então, eu sinto as coisas aqui, nessa região. Então, a gente pega e atribui, né? Atribui um órgão interno nosso como sendo onde estão as nossas sensações, os nossos sentimentos, que é o coração. Mas a gente sabe que não é aquele músculo que fica batendo aqui. Mas justamente porque nós sentimos as coisas nessa região, então a gente costuma atribuir uma palavra para aquilo que acontece nesta região aqui. Atribuímos a palavra coração, porque fica perto do coração. Toda vez que eu sinto uma emoção, meu coração vibra mais forte, ou bate mais rápido, a minha pressão aumenta, ou a minha pressão diminui, eu levo um susto, meu coração... Percebe? Uma sensação ruim, uma sensação... cai a pressão, você tem aquela sensação de morte, né? Um dia um médico, não sei se foi Eliette que falou, mas quando a pessoa tem
pressão baixa. A pressão baixa é a sensação da morte, né? E assim vai. Então, queridos, vamos voltar aqui para o meu PowerPoint. Né? Vamos voltar aqui para o meu PowerPoint. O coração é isso, é o centro da nossa personalidade, né? É o centro da vida física. Se o coração se ele silencia, ele morre, nós morremos. Morremos tanto fisicamente, ou podemos morrer também de uma maneira figurada. O coração é o local dos sentimentos, dos impulsos, das motivações. E eu não estou falando isso da minha cabeça, meus queridos. Eu estou falando isso sob o ponto de vista bíblico. Tá bom? É o ponto de vista bíblico. A gente costuma até dizer que o coração do homem é o local onde se localizam, né? Onde se localiza o centro ou a casa de máquinas do homem. É ali que nós fermentamos o ódio, ou que nós cultivamos o carinho, ou que nós cultivamos o amor. Não o amor como sentimento, mas o amor como ternura. E assim vai. Ou então, é ali naquela casa de máquinas que eu levo o meu corpo a fazer as piores coisas. Né? Quando nós treinamos os nossos sentimentos, aí nós passamos a agir com a consciência, com o espírito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós fazemos jejum, por exemplo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando para a nossa carne, ou melhor, nós estamos mostrando para a nossa alma, e nós estamos dizendo para ela, olha, quem comanda você sou eu, não é você que me comanda. Você vai ter os sentimentos que eu quero que você tenha. E eu não vou fazer as coisas que você, alma, quer que eu faça. Entendeu? Vamos lá. A gente costuma dizer que o coração é o centro da vida, do desejo, da vontade, dos impulsos. É ali no coração que a gente fermenta o ódio, a ira. É onde a gente cultiva as nossas emoções, as nossas alegrias. Tudo o que impressiona a nossa alma está dentro do nosso coração. Depois você vê lá em Salmos 3, 105, verso 3. O coração é o depósito de tudo que se experimenta. Então, eu experimento algo na minha vida, aquilo que eu acabo de experimentar vai ficar gravado no meu coração. Lucas 2:51 fala exatamente de Maria, né? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Lucas 2:51. Olha aqui que ele está dizendo. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Todas as experiências que Maria estava tendo com o seu filho, ela guardava no seu coração. Então a gente pode dizer que o nosso coração é o depósito das nossas experiências. É bonito isso, né, irmãos? É bacana. É no coração que nós formamos os propósitos. Eu tenho, por exemplo, um jovem, um adolescente.
o sujeito tem o propósito de um dia se casar, né? Então, é aqui nessa região do coração que ele fala, ai, um dia eu quero conhecer a minha esposa, eu quero conhecer uma pessoa que seja digna e que eu possa construir com ela a minha vida e ter filhos e abençoar a minha casa e assim por diante. Está lá no coração, né? E os propósitos bons ou maus, né? Os maus é a vingança, né? Um propósito mau é a vingança. Depois você lê aqui, ó, Mateus 9, 4 e 1 Coríntios 7, 37. A gente pode dizer que o nosso coração é o centro da nossa vida emocional. Ele é o centro. Eu quero até parar um pouquinho aqui, vou interromper, para falar algumas coisinhas para vocês. Vocês sabem que eu sou professor, eu trabalho como coordenador numa escola. E eu já sou aposentado, né? Eu tenho 40 anos, até mais de 40 anos de escola, de profissão e tudo mais, tenho muito tempo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca passei por essas experiências que eu estou tendo na escola. A quantidade de jovens, e eu trabalho com adolescentes, ensino médio, ou seja, de 15 a 17, 18 anos. A quantidade de jovens com depressão, com dores na alma, com dores terríveis, com tentativas de suicídio. Semana passada eu tive um aluno, né, que é um aluno trans, que tentou suicídio a semana passada. Ficou hospitalizado, mas recuperou. A quantidade, irmãos, só na segunda-feira eu recebi 9 adolescentes lá para conversar e tentar dissuadi-lo de cometer suicídio. E eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, nem nada, eu sou físico. Mas acho que pelo fato de eu ser pai e conhecer os meus filhos e saber o que um adolescente pensa, a gente acaba podendo ajudar. Mas a quantidade é demais. E eu já falei isso aqui para vocês, aqui a igreja sabe disso, eu já contei, mas está aumentando numa proporção muito grande. O que está acontecendo? Eu tô assim, sem palavras. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está para retornar. Porque não é possível a gente ter tantos jovens. Antigamente você ficava sabendo, um outro jovem, um ali, outro cá, que estava meio, porque os pais brigaram e tal, não sei o que, o sujeito estava meio depressivo. Mas não, irmãos, a quantidade de pessoas emocionalmente normais dentro da escola é pequeno, porque o resto, eu tenho mais de 700 alunos. E eu estou espantado, porque são doenças da alma. Eu já contei aqui para vocês de um aluno que, graças a Deus, esse aluno está bem. Há 2 semanas ele veio conversar com a gente e ele falou que se cortava para sentir dor. E ele já não sente mais, não estava sentindo mais dor ao se cortar. Ele estava com a dor na alma, no coração tão grande, que ele se cortava com gilete no braço para sentir dor e não sentia mais dor. Que doença é essa, se não espiritual? Que doença é essa, se não o retorno de Jesus? Irmãos, é tudo adolescente, 15 anos, 16 anos. Tem alunos com 15 anos querendo trocar o nome social. Cíntia passa a ser Nicolas. Samira passa a ser Samuel. Tudo bem, eu não estou criticando o fato de
de fazerem isso. Todos têm o direito de serem o que quiserem, eu concordo. Mas, irmãos, eu sinto que estas coisas estão acontecendo com os adolescentes, porque os seus corações, as suas almas estão doloridas, doendo. Percebe? Ah, isso é modinha. Não é, irmãos. Modinha, ninguém se mata por modinha, ninguém se corta por modinha. Tem muita dor emocional nessa história. Mas vamos voltar aqui. Então, meus irmãozinhos, o centro da nossa vida emocional é o nosso coração. Por isso que Jesus fala tanto do coração do homem. Vamos lá. Atribui-se, agora aqui eu vou fazer uma leitura um pouco rápida, depois se você quiser, você pega os versículos aqui e vai ler, né? Tudo que eu for falar aqui está baseado em versículos bíblicos. Olha só, atribui-se, né, ao coração, no coração, atribui-se todos os graus de alegria, prazer e exultação. Está lá Isaías 65, 14, Atos 2, 46 e assim por diante. Né? É lá no coração que estão todos os graus de dor, de descontentamento, de tristeza, de lamento, dilacerante e esmagador. Que é isso que eu estou falando para vocês. Dores no coração, almas destruídas por um mundanismo terrível. Todos os graus de má vontade, provocações, iras, cóleras, incontroláveis e desejo vingativo. Está tudo lá no coração. Percebe como o coração é um poço de coisas. Todos os graus de terror, de temor, de pavor estão no coração. No coração se fermenta a angústia. É no coração que está a depressão. É lá o coração que determina se você está murcho de tristeza. O coração quebra-se e se esmaga pela adversidade. Salmos. É no coração que se consome um ardor. Percebe como o coração, irmãos, como o coração é um conceito bíblico, é um pilar. Então, olha, aqui eu falei tudo isso para vocês falando do centro da vida emocional. Mas também é no coração que é o centro da nossa vida moral. O coração é o centro. É onde está o amor de Deus. Ou então, aquele orgulho blasfemo, a incredulidade. É lá no coração que se constrói sentimentos bons ou sentimentos maus. É onde se encontram todos os impulsos bons e cobiças más. Pode-se dizer que é a sede de dois tesouros, um bom e outro ruim. A boca fala do que o coração está cheio e o homem age segundo o que está em seu coração. Então tá aí. É muito interessante, né? Olha como a Bíblia trata o coração do homem com riqueza de detalhes. É um lugar onde originalmente Jeová escreveu a lei, está lá em Romanos 2,15. É onde se renova esta mesma lei, está em Hebreus 8,10. É a sede da consciência. E é onde se atribui todos os testemunhos da consciência. É lá no coração que o homem crê ou descrê.
É o local onde nós semeamos a palavra de Deus. Percebe? Segundo suas decisões, pode estar sendo inspirado por Deus ou por Satanás. Está aí os versículos que corroboram esse raciocínio. É o lugar onde originalmente, que Jeová escreveu a lei, acho que eu repeti aqui sem querer. É a morada de Cristo e do Espírito Santo e da paz de Deus. Olha que riqueza. É o receptáculo do amor de Deus, é o cálice aonde Deus derrama o seu amor. É o lugar da aurora celestial. Irmãos, a coisa mais bonita que existe é que o nosso coração, quando ele está limpinho, arrumadinho, quando ele está devidamente domado, é lá que acontece a comunhão secreta com Deus. É o aposento particular que você tem para ter comunhão com Deus. É esse o local. Irmãos, para todas essas dores da alma e do coração, né? Todas as dores, tudo isso que eu tenho presenciado, vocês estão presenciando. Essa pós-pandemia, ela está sendo extremamente desgastante, mas existe um remédio para isso. Existe um remédio para essa culpa e para esse pecado. E para a desordem que o pecado causa. Né? E esse remédio é o sangue de Cristo. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem importante para você. Uma mensagem muito importante. Você tem dificuldade de largar o pecado? É isso? Está com dificuldade? Então faz o seguinte. Começa a observar os seus sentimentos. E fugir dos sentimentos ruins. Trocar os sentimentos ruins, as coisas ruins que estão no teu coração, troque por coisas boas. Ainda que demore um pouco, ainda que requeira bastante dispêndio de energia, mas faça isso, porque o sangue de Cristo, ele vai curar esta sua culpa. Né? O remédio para esta desordem causada pelo pecado e pela culpa é o Espírito Santo. Este sim promove a correção, né? Correção do nosso coração. É lá, quando nós dependemos do Espírito Santo, nosso coração, ele se organiza, ele corrige. Lembra que lá em João ele fala assim, que esse Consolador nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo? É isso aí que eu estou falando. É lá, nesse momento, que a sua árvore começa a dar frutos de amor. Então, eu encerro esta série de pregações, deixando um recado aí, talvez até poético, até bonito, né? Mas não deixa de ser uma verdade profunda, maravilhosa, que o Evangelho nos dá. Tem solução, irmãos. Tem solução. E a solução se chama Cristo Jesus. É Ele que é a nossa solução. Ele, se a gente conseguir conhecer a Cristo a cada dia, se nós caminharmos para esse conhecimento de Cristo a cada dia, nosso coração será curado, será resolvido. E nós teremos um quarto limpinho para ter comunhão com Deus, que é o nosso coração. Amém?
Aproveite essa pregação, leia na sua Bíblia todos esses versículos, se encha das coisas de Cristo. Tenta enxergar o seu coração como um copo vazio e que precisa estar cheio de uma água maravilhosa que só pode vir de Jesus Cristo. Pensa nisso. Comece a se encher destas coisas, porque esta é a solução. Amém? Fecha seus olhos que eu vou orar. Senhor Jesus, nós vivemos na época, nós estamos vivendo agora uma época onde a nossa sociedade está doente, mas não é pouco, Senhor, está muito doente, doente da alma. Eu vejo isso no meu trabalho, Senhor. Eu vejo isso, Senhor, com os jovens. Como estão destruídos pela obra de Satanás nas suas emoções. Ô Senhor, ajuda-nos a levar a Tua palavra para estes que estão sofrendo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou desligar aqui.